Olá, pessoal! Aqui é a doutora Mamãe, a professora Patrícia Cunha, e hoje nós vamos estudar a cadeia alimentar. Vem comigo! Assim como o seu celular e o seu computador precisam da energia da bateria para funcionar, cada planta e animal vivos devem ter também energia para sobreviver. Às vezes você não fica chateado no meio daquele jogo ou no meio de um filme, de alguma coisa legal que você está vendo, acaba a bateria e desliga. Assim é com a gente também. Às vezes a nossa energia acaba. Cada planta e animal vivos dependem também da energia para sobreviver. As plantas, elas dependem do solo, da água e do sol para obter essa energia. Já os animais, essa energia vem dos alimentos, que podem ser plantas ou outros animais. Os seres vivos que obtêm nutrientes, energia, aproveitando a luz solar através da fotossíntese, são chamados de seres autótrofos. Como eles produzem o próprio alimento, eles não necessitam consumir outros organismos e participam como produtores principais, que serão a base das cadeias alimentares. São organismos geralmente verdes, porque contêm um pigmento chamado clorofila, mas outros, como as algas azuis, contêm também outros pigmentos que as tornam azuladas. Exemplo de seres autotróficos são as plantas, as algas e as cianobactérias. E existe também os chamados seres heterótrofos, que são os seres vivos que obtêm energia e nutrientes consumindo outros seres vivos. Os heterotróficos aproveitam fontes de carbono que fazem parte de outros organismos. Nas cadeias alimentares, eles vão atuar como consumidores, dependendo direta ou indiretamente desses seres autotróficos. Bom, como os heterotróficos, eles se alimentam de outros seres, a alimentação deles vai variar bastante. Então, a gente tem os animais que se alimentam apenas de plantas e são chamados de herbívoros. Exemplos: girafa, zebra, vaca, cavalo. Os animais que se alimentam de outros animais, ou seja, aqueles que comem carne, são os carnívoros, como, por exemplo, o leão, o jacaré, o tigre. E existem ainda aqueles, como nós, humanos, se alimentam tanto das plantas quanto da carne e são chamados de onívoros. Além de nós, temos como exemplo de onívoros ratos, cachorros. E nessa relação de alimentação dos seres vivos, ou seja, na absorção de nutrientes e energia que ocorre entre os seres vivos, é que existe a chamada cadeia alimentar, que são esquemas que vão representar as relações alimentares na natureza. Em cada etapa da cadeia alimentar, não se transfere apenas alimento, mas também a energia que ele contém. A cadeia alimentar se inicia sempre com um vegetal e eles são classificados como produtores. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Quem são, então? Os autótrofos, as plantas, os vegetais. Quem vem depois são seres que se alimentam de plantas, como que a gente chama eles mesmo? Herbívoros, e são classificados como consumidores primários. Os carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne, de outros animais, irão se alimentar dos herbívoros, sendo chamados então de consumidores secundários. E aí depois você pode ter algum outro animal que vai se alimentar dele, que vai ser chamado de consumidor terciário, de consumidor quaternário e assim por diante. As setas que a gente vê nesses esquemas, elas vão sempre do organismo que serve de alimento para aquele que vai comer. Então, às vezes você vai ficar com dúvida, você olha, a setinha está saindo de um lugar e indo para o outro. Para onde ela vai, para onde ela está apontando é quem vai comer. E de onde ela está saindo é que vem quem vai servir de alimento. Então, a gente tem um exemplo. O sapo é um consumidor secundário, já que ele se alimenta de alguns insetos que são consumidores primários, mas que depende diretamente das plantas que servem de alimento deles. Os animais onívoros, que são aqueles que se alimentam de carne ou plantas, eles podem ser consumidores primários ou secundários. E existem ainda, finalmente,
os seres decompositores, que são representados pelas bactérias e pelos fungos. Esses seres são importantes para o ciclo da cadeia alimentar, porque eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição. O que é isso? São animais e plantas mortas, e a fim de obter nutrientes e energia também. Nesse processo, transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o. Toda a energia necessária à vida, ela vem do Sol. A luz solar entra na cadeia através dos produtores, lembra quando eles fazem a fotossíntese? E vai sendo transferida essa energia, essa luz do Sol, aos outros seres vivos ao longo da cadeia. Lembre-se sempre, muito importante, a energia ela flui em uma só direção, dos produtores para os decompositores. Assim, quando os decompositores liberam nutrientes através da decomposição, essa energia consegue então voltar para os produtores, sendo sempre reciclada na natureza. E assim a gente tem o fechamento de um ciclo. A energia saiu dos produtores e retornou para os produtores. Chamamos de teia alimentar a interligação que existe entre várias cadeias alimentares. Elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois aí a gente consegue ver as diversas relações que existem entre os seres vivos. Quando o homem começa a interferir muito na cadeia alimentar, através da caça, as consequências podem ser muito graves. Por exemplo, se matar todas as cobras, vai aumentar muito o número de ratos. Cada animal, por mais estranho que ele seja, tem a sua importância no equilíbrio ecológico. Por isso, devemos sempre prezar pela nossa natureza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!